Olá a todos, esse é o painel 2 do Avanza Talks, Responsabilidade Civil. A gente vai falar sobre esse ramo de seguro que está crescendo muito com a judicialização que está acontecendo no Brasil, também com um aumento da percepção dos clientes sobre os seus direitos e também tem um aumento dos seus deveres. Nessa primeira parte, a gente vai falar de responsabilidade civil geral Sim. E de responsabilidade civil profissional, ou I&O, como a gente chama no mercado, né? Trouxemos aqui 2 especialistas da Sompo, a Ludmila e o Gustavo. Ludmila e Gustavo, vocês querem se apresentar? Sim. Ana, primeiramente, a gente agradece muito o convite de vocês, né? A gente fica bastante orgulhoso de poder participar e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso dia a dia sobre as carteiras de RC Geral e I&O, Responsabilidade Civil Profissional. Meu nome é Ludmila, eu tenho 18 anos de experiência, né, trabalhando em subscrição de responsabilidade civil geral. Passei por algumas seguradoras, tive uma pequena passagem do lado de vocês, né, do lado da corretora, entendendo um pouquinho como que é o dia a dia, como que é o trato com os clientes, e voltei agora para a cadeira de subscrição, onde eu consigo auxiliá-los na colocação de risco, no entendimento da exposição de cada cliente, para poder adequar a melhor formato de coberturas e limites para cada um deles. Atualmente a gente trabalha na Sompo, né? Estamos aqui na Sompo. A gente tem uma carteira bem robusta, um limite grande de contrato, um contrato automático bem importante, com limite de 80 milhões. A gente tem disponível na carteira todas as coberturas que normalmente são trabalhadas no ramo de responsabilidade civil geral. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que é o seguro de RC geral, né? O que ele ampara, como que a gente pode enquadrar no dia a dia dos nossos clientes em comum, trazer um pouquinho de exemplos de sinistros que podem acontecer, que aconteceram recentemente, para poder enquadrar no seguro de RC, para a gente ter um pouco mais de informação de como a gente pode utilizar esse seguro no dia a dia, e finalizar falando um pouquinho sobre as perspectivas do seguro para o Brasil. Eu acho que é importante a gente sempre estar falando desses produtos, né, que tem ainda muito espaço, né, para crescimento, né, em especial falando do RC profissional. É um mercado aí que tem crescido 2 dígitos por ano há vários anos já, né? Tem atingido aí, tá tendo um crescimento contínuo, né? Atingindo marcas aí bem impressionantes aí de prêmio, né? Já está atingindo perto de 1 bilhão, né, de prêmio emitido acho que é esperado, né, para esse ano de 2025. E aqui na carteira, aqui na Sompo, essa carteira foi relançada há 2 anos, então a gente reestruturou toda a estratégia, né, da companhia para esses produtos de linhas financeiras, e o I&O ele foi lançado, né, vai fazer no mês que vem 2 anos. A gente tem ali um apetite bem amplo, né, depois a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre eles, mas a gente está tendo uma aceitação do mercado, né, muito, que deixa a gente orgulhoso, muito importante, né. A gente tem aí, encontrando nosso espaço no mercado, né, tem uma concorrência alta, mas a gente tem conseguido se diferenciar aí em várias questões ali de atendimento, de produto, de agilidade, e depois a gente entra um pouco mais em detalhes ali. Vou deixar a Lu te falar agora do RC. Bom, a gente fica animado, né? Eu adoro RC geral, RC profissional, porque tem um espaço enorme para crescer no mercado, e eu acho que as seguradoras, Sompo, está trazendo novidades, produtos robustos. Então vamos lá, vamos ouvir da Ludmila. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, então eu trouxe um pouquinho para a gente compartilhar do que é o seguro de responsabilidade civil geral. A gente tem um pouco de dificuldade quando a gente compara com o seguro de property, por exemplo, de mostrar para o segurado qual é a importância do seguro de RC no dia a dia dele. Então a gente entende que o seguro de RC é uma proteção financeira para o segurado. Então, quando ele causa um dano a terceiro, seja ele material ou corporal, ele precisa de desembolsar esse valor financeiro
financeiro para poder recuperar, né, refazer o bem que ele acabou causando dano. Então, a gente tem que ter uma proteção financeira para ele. O objetivo do seguro, ele é reembolsar os danos que ele causou a terceiros. Então, seja ele material, corporal, moral, ele é um seguro que trabalha como forma de reembolso. E além de uma proteção financeira, a gente entende que o seguro também é uma forma de promover a segurança da sociedade, uma forma de o segurado ter credibilidade nas operações dele. E atualmente, né, a gente tem cada dia mais falando de ESG, também é uma forma, também é um ponto utilizado na classificação ESG das empresas. Então, hoje, como um exemplo que a gente pode dar, quando o segurado ele busca um financiamento, por exemplo, se ele tem um seguro de responsabilidade civil, ele pode ser beneficiado com melhorias, né, com formas mais fáceis de conseguir esse financiamento. A gente também entende que é uma forma de responsabilidade social do segurado diante da sociedade, né? Então, ele vai causar um dano à população que está em torno das suas operações, então ele tem como reestabelecer um eventual dano que ele cause. E esses 3 pontos, eles embasam o que é o seguro de responsabilidade civil geral. E aí, o que cobre o seguro, né? A gente vai amparar dentro do seguro de RC os danos materiais que essa empresa, que esse estabelecimento cause a terceiro, os danos corporais, então, se alguém de alguma forma se machucar ou vier a óbito em decorrência da operação do segurado, o seguro também tem amparo para danos corporais. Em decorrência de dano material e corporal, a gente tem outras coberturas atreladas, como os danos morais e estéticos, lucro cessante e perda financeira de terceiro. Então, eu vou dar alguns exemplos de sinistro, onde os lucros cessantes são um ponto importante de cobertura na apólice de RC. Custas judiciais de todos os foros, seja civil, trabalhista ou criminal. E despesas de contenção e salvamento. Aqui eu trouxe uma observação sobre o clausulado da SOMPO, que é um clausulado bem robusto, ele é completo e de fácil entendimento, então a gente procura ter no texto das cláusulas palavras simples que sejam de fácil compreensão, tanto para o segurado no momento da análise da proposta, quanto para a área de sinistros no momento de uma regulação do sinistro. Então, facilmente a gente consegue identificar as coberturas dentro da apólice para o enquadramento do acidente. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente poder enquadrar esses acidentes. Então, por exemplo, quando a gente tem fornecimento de alimentos e bebidas, seja por um restaurante, seja por uma escola, seja por empresa que fornece alimentos para os empregados, seja de fabricação própria ou seja um terceirizado dentro da empresa, a gente pode ter amparo na cobertura de RC geral. Danos causados por incêndio. Eu trouxe alguns exemplos de sinistro onde a gente vai observar que o incêndio que atinge ali o local de risco segurado, ele pode não atingir locais de terceiros, mas ele pode atingir os empregados que trabalham nesses locais, ou esse incêndio ele pode se alastrar para as vizinhanças. Então, o seguro de RC também tem cobertura para esse tipo de dano material e corporal. Então, numa escola, a gente vai amparar também os danos sofridos pelos alunos, eles são terceiros dentro de uma apólice de responsabilidade civil. Em hotel, os danos sofridos pelos hóspedes, né? Quando a gente fala de property, a gente pensa muito na estrutura civil, né, do empreendimento. Mas a gente aqui consegue ter amparo de forma complementar para os hóspedes, para os terceiros que estejam dentro do local de risco, para os próprios empregados. A gente também tem a cobertura de RC produtos, que é uma cobertura importante dentro do RC geral, onde a gente vai cobrir o dano que o produto defeituoso causa a terceiro. Então, seja da própria embalagem, que o cliente do segurado venha a ter uma perda financeira, ou então o próprio consumo desse produto defeituoso, que eventualmente foi contaminado por uma falha de fabricação. A gente também tem cobertura dentro do RC produtos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas de energia que podem causar danos corporais por empregados, seja por queda de altura, quando a gente fala de energia eólica, seja por incêndio, quando a gente fala de energia solar.
Então, a gente também tem exposição nessa parte de geração de energia. E um outro exemplo também para a mineração. A gente pode ter danos causados, o principal dano aqui que a gente fala dessa atividade são os danos sofridos pelos empregados, né, na operação. Então, a gente tem uma operação com equipamentos pesados, veículos fora de estrada, eventualmente a gente tem a parte de explosivos também nessa operação. Então, quando a gente fala desse tipo, cada atividade, a gente tem um tipo de dano que pode acontecer, seja material ou corporal, que o seguro vai amparar. E aí, quando a gente fala um pouquinho de cada atividade, a gente tem que enquadrar essas atividades nas coberturas que existem no seguro. Então, o seguro de RC, ele tem uma infinidade de coberturas. Para algumas atividades, a gente tem cláusulas específicas, como hotel, restaurante, estabelecimentos de ensino, e outras atividades a gente tem a cobertura básica de operações. Ela vai mudar basicamente de nome, que é uma atividade, que é uma cláusula focada para cada segmento. Entretanto, elas vão cobrir basicamente os riscos principais, que são uso, existência e conservação do local, que é a operação completa do segurado. Então, se ele é uma indústria, vai cobrir ali a movimentação de carga lá dentro, de matéria-prima, utilização de equipamentos, utilização de equipamento com pressão e temperatura. Então, a cobertura de uso, existência e conservação é a atividade fim do segurado, que vai amparar todos os danos que ele cause a terceiros, decorrente dessa atividade. E aí, adicionalmente a essa cobertura principal, que é a atividade fim do segurado, a gente vai ter outras situações que são inerentes ao risco. Então, fornecimento de alimentos e bebidas, carga e descarga de produtos e mercadorias, tanto dentro do local de risco do segurado quanto em local de terceiro. Então, por exemplo, ele fabrica sabão em pó. Ele vai carregar o caminhão em um local de risco dele e vai levar até o local de terceiro de entrega. Então, essa carga e descarga está também coberta dentro da cobertura de operações. Todos os serviços terceirizados que ele tenha dentro da operação dele, seja de limpeza, recepção, segurança, pequenas obras de manutenção, ou alguma atividade dentro da linha de produção deles que também seja terceirizado. A gente também tem cobertura de forma automática dentro do nosso clausulado. Nos casos de coberturas específicas, como hotéis, estabelecimentos de ensino, os alunos ou hóspedes também são considerados terceiros, tá? Dentro dessa cobertura de empregador, a gente vai cobrir tudo o que acontece dentro do local de risco dele. Entretanto, para os empregados do segurado, é necessário contratar uma cobertura específica de RC empregador, onde o que a gente vai cobrir? Morte e invalidez do segurado, do empregado. Então, sempre que o empregado tiver serviço do segurado e sofrer algum tipo de dano, tem cobertura na pólice, desde que seja por morte ou invalidez permanente. E aí, dentro dessa cobertura de RC empregador, a gente tem outras situações amparadas que complementam o segurado na ocorrência desse tipo de acidente. Então, por exemplo, o empregado morreu. A nossa apólice vai cobrir as custas judiciais caso essa reclamação venha a ser judicializada. O segurado também vai estar coberto no percurso de ida e volta do trabalho, quando esses veículos forem contratados pelo segurado. Então, quando o segurado ele contrata aqueles ônibus ou vans de linha que passam, né, retirando os empregados nos pontos combinados, também tem cobertura. No caso de invalidez permanente, nosso clausulado também prevê um sublimite para adaptação do imóvel do empregado que acabou ficando inválido permanentemente. Então, é uma cobertura muito importante. A gente vai ver que em praticamente todas as atividades a gente tem essa exposição de RC empregador. Outras duas coberturas que eu achei legal de trazer foi a cobertura de RC produtos. A gente tem uma infinidade de coberturas, tá? A gente tem mais de 40 coberturas previstas no clausulado de RC geral, mas essas são as principais. Então, a RC Produtos também é uma cobertura importante. Quando a gente fala de uma indústria ou um comércio que o segurado revenda, né, comercialize, que ele seja de alguma forma responsável, ele não precisa efetivamente fabricar o produto, mas em algum sentido ele pode ser responsável por esse produto, é uma cobertura importante. E dentro dela a gente vai cobrir várias situações, mas assim, a principal é
o dano causado a terceiro pela fabricação do produto defeituoso. Então, teve uma falha de fabricação, seja por erro de projeto, tá? Seja por uma falha na operação mesmo, algum equipamento falhou e os produtos acabaram saindo de alguma forma danificados. Ou então, por exemplo, o manual foi feito com alguma informação errada como utilizar, e durante essa utilização o produto causou um dano a terceiro, ou causou um incêndio, ou causou algum dano material ou corporal decorrente desse erro no manual de instruções, também tem cobertura. E se o segurado ele fornece de forma errada o produto, então o seu cliente comprou o corante na cor vermelha, ele por engano, no momento de separar o produto para ser entregue, entregou o corante azul e esse cliente perdeu o lote fabricado, também tem cobertura no RC geral. Então, assim, é uma cobertura super importante, que não cobre simplesmente o dano causado por produto, tem algumas outras situações importantes que a gente vê no dia a dia que acontece. E a cobertura de prestação de serviço local de terceiro, né? É uma cobertura normalmente complementar. Então, se o segurado ele visita clientes para demonstração de produtos, essa situação já está coberta na cobertura, já está amparada na cobertura de operações. Mas se ele efetivamente executa algum tipo de serviço, então, empresas de TI, atendimento a cliente, algum tipo de sondagem, empresas de consultoria, empresas que realizam, que são terceirizados em locais de terceiros como limpeza, é uma cobertura importante para complementar a pólice do segurado. E aí, falando um pouquinho desses exemplos de sinistros dessas coberturas que nós temos na carteira, eu trouxe alguns exemplos de sinistros, né, exemplos de acidentes que são recentes, né, são informações públicas de situações que acontecem no dia a dia e que a gente pode usar como rapport para os nossos clientes na hora de apresentar uma proposta de seguros. Então, por exemplo, a gente teve um incêndio na fábrica de carros de Manaus que durou algumas horas, né? Durou mais de um dia. E aí a gente consegue visualizar aqui nessa fotografia que a gente tem ali residências ao redor da empresa. Então, dependendo de como esses incêndios se alastram, a gente pode ter uma situação importante que pode ser coberta no seguro de RC. Tanto o dano material da perda das residências, né, ou de fábricas vizinhas, quanto os danos corporais. Se alguma vida for perdida nesse incêndio, também é uma situação que o seguro de RC vai cobrir. E aí é aquele ponto lá inicial que nós tratamos no começo. É uma pólice que, além de proteção financeira para o segurado, também vai dar vai dar credibilidade para ele, onde ele vai aparecer, né, ele vai ser notado de que se preocupou com a segurança da vizinhança, se preocupa com os danos que a atividade dele pode causar a terceiro, e ele vai conseguir reestabelecer todos os danos que ele causou a terceiro. Um acidente que é antigo, mas até hoje ele tem sequelas para os consumidores, foi o caso da cervejaria Baker, né? Ela teve a fabricação de cerveja contaminada, onde o consumo desses contaminantes acabaram causando vítimas, né? Algumas pessoas morreram e sequelas para as pessoas que sobreviveram. Então, 5 anos após o fato ter ocorrido, a gente ainda tem notícias de que as pessoas que sobreviveram ainda têm sequelas de saúde. Então, é um sinistro que claramente a gente tem cobertura na pólice de RC pela cobertura de RC Produtos. A gente poderia trazer outras situações aqui, por exemplo, a cobertura de recall, que eu não mencionei como principal, mas também há uma cobertura importante que no recolhimento dessas cervejas, após ser identificado que tem um problema que ninguém pode consumir, poderia ser acionada a cobertura de recall. Então, assim, são situações na prática que a gente pode levar para os nossos segurados na hora de apresentar uma proposta de RC. E o último caso que eu trouxe é a fabricação de todinho com contaminação. Não foi o primeiro caso, tá? Numa pesquisa rápida que nós fizemos, assim, de pronto apareceram várias situações do todinho. Acho que o primeiro que eu localizei foi em 2006, esse é de 2011, se eu não estou enganada.
da mesma situação. Então, aqui, não foi uma falha de fabricação, né? A embalagem estava correta, mas nesse caso, na hora da fabricação do produto, é um produto lácteo, que normalmente tem muita levedura, formação de levedura na tubulação de fabricação. Então, é passado um tipo de detergente na tubulação para limpeza. E aí acabou que, por um erro no processo, acabou esse detergente, esse material limpante, sendo colocado junto com leite dentro das caixinhas, e aí algumas crianças apresentaram feridas na mucosa. Então, assim, é uma situação claramente coberta na apólice de RC geral, tanto pela cobertura de produtos, pelos danos corporais que o produto contaminado causou a terceiro, e pela cobertura de recall também, no momento da retirada, do recolhimento desses produtos com defeito, para não danificar, né, não causar mais danos a outros terceiros. Então, são algumas situações que a gente traz aqui do dia a dia, são informações públicas que facilmente a gente consegue buscar na internet. Existem outras situações, como mortes de empregados, que eu acho que é um tema muito sensível para os nossos clientes, né? Até linkando com algumas perguntas que a gente ficou de conversar um pouquinho. Quando a gente fala assim, quais são... Eu vou ler algumas as perguntas que vocês me passaram, que a gente vai falar um pouquinho. E assim, dessas 5 perguntas, a gente consegue ligar todas elas com 2 pontos. Então, quais são as mudanças que a gente observa nas demandas de RC? E o que você enxerga como tendência para o seguro de RC geral? Quais os erros mais comuns dos corretores ao apresentar o RC geral para os clientes? E como simplificar essa comunicação de um produto tão técnico sem perder profundidade? E quais os setores apresentam maior sensibilidade para contratar o RC geral? Então, linkando todas essas perguntas, a gente tem 2 pontos importantes, tá? A qualidade de informação sobre o risco, e aí é o que o segurado vai demonstrar para a gente, porque não tem seguro que a gente não possa amparar numa apólice de responsabilidade civil geral. Entretanto, a gente precisa entender muito bem qual é a atividade do segurado, e entender também quais são os tipos de acidente para cada segmento, porque com essas 2 informações a gente consegue desenhar uma melhor apólice, conhecendo a atividade do segurado e os tipos de acidente que acontecem naquele tipo de segmento. O corretor ele vai conseguir essa conexão com o cliente de mostrar qual é a importância do seguro de RC geral. É um seguro é um clausulado com muitas páginas, né? É um clausulado que demanda algum tempo de leitura. Entretanto, quando a gente fala para o nosso cliente, olha, tá vendo aquele empregado que está fazendo aquele serviço ali no seu telhado? Se ele cai dali, ele pode vir a óbito, então você tem uma proteção dentro de uma apólice de RC geral. Pegar exemplos de sinistros, então entender com riqueza de detalhes, né, qual que é a atividade do segurado, quais são os tipos de sinistro. E aí, ainda pautado nesses 2 pontos de entender qual é a exposição do segurado e os tipos de sinistros que acontecem, a gente vai entrar em vigência agora em dezembro a nova lei do seguro. E isso muda muito a nossa exposição como seguradora, a exposição do corretor, né, intermediando essa colocação, e também as responsabilidades do segurado. Então, com a nova lei, é ainda mais importante a gente ter conhecimento das atividades. Então, por exemplo, às vezes a gente está vendo ali a atividade principal do segurado, que é uma mineradora, mas ele tem ali para a família dos empregados dele uma escola, onde os filhos dos empregados frequentam. Ou então a gente está ali vendo a escola como atividade principal, e essa escola ela tem uma atividade secundária de gráfica, né? Então ela vai lá imprimir as apólices, desenvolver o conteúdo. Então, assim, como tendência, como futuro, como se comunicar com os clientes, né? Como evitar erros na hora da colocação do seguro. Nossa principal colocação é qualidade de informação sobre o risco. Esse é o principal ponto para a gente conectar todos esses questionamentos, para a gente evitar erros na colocação do seguro e para a gente desenhar uma apólice de RC de forma a cobrir de forma correta os riscos do segurado.
E aí, por fim, eu compartilho um pouco com vocês qual é o nosso apetite de risco para o segmento de RC geral, tá? Alguns dos riscos foco são basicamente riscos industriais, então seja eles de alimentos, de bebidas, metal mecânica, mineração, têxtil de forma geral, plásticos também, seja ele produtos intermediários ou produtos finais, papel e celulose, todos os tipos de geração de energia, transmissão de energia, concessões de rodovia, ferrovia, parques, iluminação pública, escolas e hotéis e também obras civis. A gente não entrou nesse segmento no seguro de RC geral, mas a gente também tem apetite alto para obras civis de infraestrutura. E algum desses riscos proibidos são situações que são de difícil colocação, né? Uma das perguntas eram quais são os segmentos de maior dificuldade de colocação de risco. Então, os riscos que a gente colocou aqui como risco proibido são em função de sinistralidade, tá? Então, ou a pólice ela tá mal precificada, ou ela tem condições que não são adequadas para o risco. Então, essas situações que a gente, por experiência, não trabalha. É isso, Ana. Excelente, foi uma aula de RC geral. 15 Muito, muito minutos bom. 15 minutos é um tempo bem pequenininho que eu gostaria de passar o dia falando sobre a RC geral, mas eu acho que é um mínimo de informação ali para a gente poder orientar de forma rápida, né? Uma consulta rápida sobre a RC. A gente vai ter que fazer um dia um painel, conversar sobre as diferenças do RC contratado dentro do empresarial e o RC contratado com uma pólice específica, que acho que é muito importante quando a gente fala de corretor consultor, ele entender essas diferenças, né, para poder fazer o melhor modelo para o cliente dele. Ai, Ana, ótima, assim, ótimo exemplo. Eu gostaria muito de participar, porque, assim, é muita diferença e assim, empregador é o risco mais sensível para qualquer segmento. Então, do mais simples, assim, às vezes uma situação mais tola acaba um empregado se machucando. Então, bem importante, adorei a colocação. Bora. Obrigada, Ludmila. Foi muito bom. E agora Eu que agradeço. nós vamos passar para um outro tópico, né? Que é o RC profissional ou E&O. Às vezes os corretores acham que são dois produtos diferentes, mas é só o nome em inglês e o nome em português, né? E não pode confundir com o D&O, que é um outro seguro que a gente não vai falar hoje, fica também para uma próxima. Então, Gustavo, estamos com você. Obrigado, Ana. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que Joia. vai derrubar o da Lud aí. Deixa eu Não só tem fazer aqui. problema. Espera um pouquinho. Apareceu para você, gente? Apareceu. Então, eu vou falar aqui também, mas seguir mais ou menos esse mesmo formato, né, da Lud, tentar aqui condensar as principais informações. De novo, eu acho que tem ali muito assunto para falar, a gente pode passar o dia falando, inclusive até como os seguros de RC geral se complementam com o do E&O, né, quando a gente fala ali de obras principalmente, né, então acho que é um tópico super importante, mas acho que não é o que a gente vai entrar em detalhes hoje, né. Mas aqui, falando do RC profissional, diferentemente ali do RC geral, que a Lud acabou de falar, a gente também está falando aqui, é um seguro de responsabilidade civil, então a gente está falando obrigatoriamente aqui de um seguro que vai cobrir dano a terceiro, né? Nunca o próprio segurado, sempre uma reclamação de terceiro, mas a diferença é que aqui a gente está cobrindo um erro ou omissão do segurado, né? No exercício dos serviços profissionais que ele presta, né? Então, a primeira diferença importante aqui, as duas principais diferenças, é que a gente não é toda empresa que pode contratar um E&O, né? São sempre prestadores de serviço, né? Então, a gente está falando ali de atividades intelectuais, classes segmentadas, né? Profissões ali regulamentadas ou não, né? Como advogados, engenheiros, arquitetos, empresas de tecnologia. A gente vai falar um pouco mais de detalhes depois, mas são as atividades que a gente chama de serviços intelectuais ali, né, que tem uma especialização e que prestam ali um serviço profissional para terceiros, né. E o objetivo aqui do seguro, né, diferentemente do RC geral, que
objetivo ali cobrir um dano físico, um dano corporal, um dano material, aqui a gente está falando de um seguro que vai cobrir um dano profissional, né? Então uma falha profissional. Então ela é um seguro essencialmente de prejuízo financeiro puro que a gente chama, né? Então não vai ter ali um dano material, um dano corporal associado, né? Então é uma falha de um advogado, uma falha de supervisão de uma obra, uma falha de código uma solução tecnológica ali, e se essa falha, esse erro ou omissão da prestadora de serviço causar ali um prejuízo aos terceiros, né? Quando a gente fala terceiro, é principalmente o cliente, mas não somente o cliente, que podem ter outros terceiros prejudicados também, né? Mas se tiver algum tipo de prejuízo financeiro, um lucro cessante, também é importante mencionar, por conta, né, decorrente de uma falha profissional do segurado, isso vai estar amparado na apólice, né? Então aqui 3 pontinhos aqui, né, que eu coloquei, que eu acho que só para introduzir, então assim, o principal, o que é o seguro E&O, né? Então é que nem a Ana comentou, né? Então o E&O é a sigla para erros e omissões, né? Que é a essência ali do seguro, né? Então é cobrir um erro, omissão, uma ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, né, que a legislação traz, né, então é o você fazer errado ou deixar de fazer, né, ser omisso em alguma situação que você deveria ter agido, enfim, se nessa conduta você causar, né, o profissional causar um prejuízo, ele vai poder ser amparado na apólice, né? E assim também como a RC Geral, né, a gente está falando aqui de um seguro que vai, como outros produtos de seguro também, ele é uma proteção patrimonial, né? Uma proteção patrimonial, proteção financeira ali para o segurado, né? E um instrumento importante ali de transferência de risco, de gerenciamento de risco, de trazer ali uma tranquilidade na prestação de serviço, né? Também para com os clientes, né? Então tem muitas empresas ali que mencionam, né, a policy como um diferencial também, né, como mais uma camada de proteção, de garantia de qualidade, de continuidade dos serviços, né? Então isso é um diferencial que é bem importante, né? E a gente vê, né, que cada vez mais o ambiente de judicialização, né, tá cada vez mais agravado, né, no Brasil. Então hoje as pessoas conhecem muito mais os seus direitos, é muito mais fácil acessar a justiça hoje, está cada vez mais barato, né? Tem muito advogado, né? Então, o Brasil é o país que mais forma advogados ali, tá sempre alguém querendo ali judicializar, sempre tem alguém querendo oferecer o serviço, né, de advocacia, enfim. Mas assim, então um ambiente litigioso que está cada vez mais evidente ali, né? E nesse sentido que o seguro de responsabilidade civil profissional ele acaba entrando, né? Falando um pouco aqui das principais coberturas, né? Então, assim, o seguro de E&O, ele é estruturado de uma forma um pouco mais simples do que o do RC geral, né? Então, a gente tem, na verdade, as condições gerais do produto que trazem ali uma série de coberturas básicas, né? E para cada atividade profissional, você tem ali uma cláusula específica. Então, é basicamente isso. Então, é a condição geral, que condensa ali as principais coberturas, o principal objetivo ali que é cobrir a falha profissional, e para cada atividade que a gente vai enquadrar ali no produto, cada uma tem a sua própria cláusula, porque e advogados, engenheiros, arquitetos, e cada um tem suas particularidades de risco, né, que são endereçadas com essas cláusulas especiais, né. Então aqui eu condensei aqui em 4 pontos principais, né, as coberturas do seguro. Existem umas outras extensões que também são importantes, mas aqui eu estou trazendo as principais, né? Então, que nem eu comentei, né? Então o seguro ele visa cobrir ali o erro ou omissão no exercício da profissão, né? Então ali é uma falha profissional, uma negligência, imprudência e perícia, né? E diferentemente do RC geral que não comentei, a gente cobre aqui o prejuízo financeiro puro, né? Então, com exceção do engenheiro, né, engenheiro arquiteto que pode ter ali, né, é intrínseco ter ali eventualmente um dano material corporal, o objetivo aqui é cobrir o dano financeiro puro, né? Então, essa é a cobertura básica do produto. Tá? É importante entender que o prejuízo financeiro, lucro cessante, é a cobertura básica do produto.
Também nesse conceito de prejuízo financeiro, né, uma das principais coberturas ali também é a cobertura de honorários advocatícios, né? Então, que é a cobertura que vai custear a defesa do segurado, né? Se eventualmente ali uma reclamação for judicializada, ele vai ter que contratar advogado, acessar a justiça, pagar uma perícia, e isso o seguro custeia, né? Um ponto importante aqui é que a maior parte dos sinistros de E&O hoje são extrajudiciais, então são fora da esfera judicial, né? Então é tudo feito de forma administrativa, né? Então a gente tem ali as duas figuras, né? Tanto o sinistro que é judicializado, como o sinistro que é feito de forma administrativa. Então a seguradora é acionada e para regular o sinistro e chegar num acordo ali, num pagamento para indenizar o terceiro sem ter a necessidade de envolver a justiça, que a gente sabe que é muito morosa, demora, acaba sendo pior para todas as partes, né? Porque o prejuízo acaba sendo amplificado ali pelas correções monetárias, pelos juros, e também porque o processo pode demorar anos ali até chegar no trânsito em julgado, né? Mas, assim, o seguro ele funciona para as duas esferas, né? Tanto judicial como extrajudicial, né? E também nas esferas, assim, que eu coloquei que é importante mencionar, que a gente cobre todas as esferas civil, administrativa, arbitral e criminal, né? A gente vê que existem produtos no mercado que não cobrem criminal ou cobrem de forma particular, o nosso aqui é de forma automática, né? Então, é muito importante cobrir todas essas esferas ali, porque eventualmente um sinistro, dependendo da profissão, ele pode ser acionado também na esfera criminal, né? E isso daí acaba fazendo uma grande diferença. Eu coloquei aqui também o dano moral puro, né? Então, eventualmente, se junto ali, né, do prejuízo financeiro, dos custos judiciais, o segurado for condenado ali, né, na justiça a um dano moral, a apólice também paga, né? Eu coloquei puro aqui porque de novo, né? Eu sempre fazendo um paralelo com o RC geral porque às vezes pode confundir. O dano moral do RC geral ele cobre decorrente de um dano corporal, né? Então tem que ter um dano tangível ali que aconteceu, né? No E&O não. Então no E&O é decorrente da prestação de serviço. Então é puro. Assim como o prejuízo financeiro é puro também, que não decorre ali de um dano material corporal, o dano moral também é puro, né? Então essa é a diferença ali principal, né? Para o RC geral. E o último ponto aqui que eu já comentei, que é a cobertura ali para erros e omissões, né? Que é a cobertura principal do segurado. Eu coloquei esse balãozinho vermelho aqui do lado também à direita, que é o que eu comentei, né? Então, cada categoria profissional tem sua cláusula. Isso é importante porque existem produtos, às vezes a gente vê que existem categorias profissionais que são enquadradas ali de forma genérica na pólice. Às vezes você não tem clareza do que está coberto, do que está excluído, e isso faz muita diferença na hora de um sinistro, né? Então é importante o cliente ter ali o risco dele devidamente endereçado e explicitamente coberto ali na pólice, né? Então a gente buscou estruturar o produto também dessa forma. Quem pode contratar, né? Então, como eu comentei, não é toda empresa que é passível, né, de contratar um E&O, né? Então a gente fala aqui de prestadores de serviços, né, e de atividades intelectuais, né? E aí entram as empresas regulamentadas, as profissões regulamentadas ou não, né? Então existem profissões ali que têm conselhos de classe, órgãos, né, como OAB, CREA, CAL para os arquitetos, enfim, né? Mas existem outras empresas também, outras categorias profissionais que hoje podem contratar, são atividades intelectuais, mas que não tem ali um órgão regulador, né? Como exemplo aqui, empresas de tecnologia, né? Então a gente tem bastante apetite, tem muita demanda de empresas de tecnologia que eles não têm ali um órgão específico de classe que regula a profissão, a ética profissional, nem nada disso, né? Mas também são passíveis ali de contratar, né? Eu acho importante frisar aqui, porque às vezes existe uma confusão do que quem pode contratar, né? A gente às vezes recebe demandas ali para cobrir indústrias, né? O E&O ele não cobre indústria, né? Uma fábrica, a fabricação de equipamentos, de produtos, não é nada disso, né? O E&O não é para isso. O E&O ele vai cobrir o serviço profissional, né? Então uma indústria ela não é um serviço profissional, ela é uma indústria, né? Ela fabrica, enfim, série ali os produtos e tudo mais, né? Então não seria o caso aqui, né? Então a gente enquadra o E&O sempre para serviços profissionais, serviços intelectuais.
Passando aqui um pouco, colocando aqui também, acho que é legal exemplificar aqui, né, colocando alguns exemplos de sinistros. Eu trouxe aqui 3 só. No próximo slide eu vou colocar também ali algumas manchetes que eu acho que exemplifica, né, que também que é sempre importante estar ligado no que acontece na mídia, porque vira e mexe aparece, né, alguma situação que é um exemplo, são exemplos reais ali de aplicabilidade do produto, né. Então aqui eu coloquei de advogados em engenharia e tecnologia, né? Os exemplos de advogados aqui. Advogados hoje é a profissão que mais contrata IENOL no Brasil hoje, né? Muito em função porque o advogado conhece a lei, conhece o nível de responsabilização que pode decorrer ali do exercício da atividade deles, né? Então, e como eles já têm essa familiaridade com a legislação, com a lei, então eles é uma profissão que contrata muito, naturalmente, né? E a gente vê ali muito que tem muito sinistro, né? Acontece muito sinistro de advogados, principalmente ali eu trouxe 2 exemplos aqui, mas o principal aqui seria esse exemplo de perda de prazo, né? Então, eventualmente ali um advogado que está defendendo algum cliente e perde o prazo judicial ali para interpor algum recurso, por exemplo, para uma instância superior, né? E o cliente do advogado ele perde a chance ali de poder se defender, eventualmente se reverter uma decisão ali de primeira instância, né? E aí, por conta dessa perda de chance de se defender, de reverter, é justamente aí que entra o seguro, que ele vai cobrir ali né, a perda financeira que ele teve por conta de uma falha ali, de uma perda de prazo, né? Então é muito sensível, esse é um risco que é um sinistro que acontece com bastante frequência, né, dependendo da especialidade do escritório. Por isso que é muito importante a gente também analisar, a gente analisa sempre os procedimentos internos, né, como que eles fazem toda a gestão de prazos, né, entender qual que é a especialidade do escritório, se ele trabalha com contencioso de massa ou não, trabalhista, tributário, enfim, tudo isso a gente é analisado para a gente poder precificar o risco, né. Outra questão que também coloquei aqui, existem escritórios ali que são especializados em advocacia consultiva, né? Então eles não acessam a justiça, não entram no litígio de fato, mas eles fazem ali uma consultoria, né? Eu posso dar um exemplo aqui bem simples de entender, que é a consultoria tributária, por exemplo, né? A gente vê, né, que o ambiente tributário no Brasil é muito complexo, né, e está mudando, né? Então, uma consultoria, né, um advogado que faz uma consultoria, de repente ele faz uma interpretação errada de uma lei, né, e assessora algum cliente de forma equivocada, né? E esse cliente eventualmente toma alguma multa do fisco ou recolhe errado algum imposto por conta de uma interpretação errada do escritório de advocacia que assessorou ele. Então seria nesse sentido que entraria o seguro, né? A falha aí do advogado, né? Passando para o próximo ponto ali, o erro para engenharia, né? Então a gente tem ali erro de projeto, né? Eu coloquei aqui erro de projeto, erro de supervisão, erro de gerenciamento, né? A gente tem ali também, para engenheiros e arquitetos, a gente tem ali um leque de serviços que são bem amplos, né? Existem empresas ali que fornecem são só projetistas, algumas são só gerenciadoras de obras, outras que só executam, né? Então a gente cobre todas essas frentes que engenheiros e arquitetos atuam, a gente cobre, né? Tanto o projeto como a supervisão, gerenciamento, como também se for alguma construtora, a gente tem cláusula que cobre também a atividade de execução. É importante mencionar isso, porque muitas vezes uma construtora vai contratar um E&O que às vezes não tem a cobertura para execução, então ele fica descoberto em boa parte ali da exposição dele, né? Então aqui no engenheiro eu posso mencionar ali um erro de projeto, por exemplo, né? Então uma obra que é entregue e depois de alguns anos que ela foi entregue é descoberto algum erro estrutural por conta de um cálculo equivocado ali no projeto, né? Então o E&O da empresa projetista vai ser acionado por conta disso, né? Então de novo, aqui eu acho que esse é o ponto principal, que depois a gente pode fazer um outro painel falando de RC Obras e E&O, né? Como eles se complementam e onde que entra cada seguro, né? Mas aqui ele não substitui o RC Obras, é importante entender que eles se complementam, né? Aqui a gente vai cobrir aqui o que? Depois que a obra foi entregue, né? Depois que já foi entregue, o risco do RC Obras acaba, mas pode acontecer eventualmente algum erro
algum erro ali na obra, na execução, um erro de projeto que só apareça depois que a obra foi entregue, e aí que entra o E&O, né? Da mesma forma, né, se for uma empresa de gerenciamento de risco, que faz gerenciamento de risco puro ali, né, de gerenciamento de obra, desculpa, ela também tem um nível de responsabilidade ali muito grande ali para garantir, né, que a obra ela atende os prazos, custo, enfim, tudo nos conforme foi planejado, né? Então, se a empresa de gerenciamento, supervisão ali for negligente, for omissa em alguma questão da obra e isso causar algum prejuízo ao contratante ali, ele vai poder acionar a gerenciadora, né? Isso vai estar coberto no E&O também. Né? E como último ponto aqui de tecnologia, né, que também é uma atividade que a gente tem bastante apetite, eu vou falar o apetite daqui a pouco, mas é ali uma empresa que fornece soluções de software, por exemplo, que tem alguma linha de código errada, equivocada, ou algum erro ou ele fornece algum software em alguma atualização, manutenção daquele software que ele precisa fazer, o sistema cai, o sistema trava, para de funcionar, e isso causa ali um problema operacional ali no cliente que ele atende. Né? Então, enfim, são 3 exemplos, mas assim, tem ali um universo de possibilidades ali, né? Nesse slide aqui é o que eu comentei agora, né? Que eu coloquei aqui algumas manchetes, né? A principal que eu queria destacar aqui é da CrowdStrike, que é essa primeira manchete que aconteceu, inclusive, acho que ano passado, isso foi bem noticiado isso, né? Então a CrowdStrike é uma empresa gigantesca de tecnologia, eles fornecem softwares de segurança da informação para diversos clientes no mundo inteiro de diferentes setores, né? E o que aconteceu aqui foi um erro de uma atualização do software que eles forneciam para essas empresas, né? Só que por conta desse erro deu esse apagão cibernético, né? Os sistemas de todas essas empresas caíram. Só que o problema é que o tipo de empresa, o perfil de empresa que a CrowdStrike atende são o quê? Bancos, empresas de aviação, grandes indústrias. Então, assim, são clientes que um dia de lucro cessante já são milhões de dólares ali, né? Milhões de reais, milhões de dólares, né? Então, nesse caso aqui, da CrowdStrike, afetou voo de várias companhias aéreas, tiveram que ser cancelados, bancos não funcionaram. Então, assim, foi uma catástrofe, né, financeira. Né? Então, isso aqui seria um erro é uma falha, é uma situação que estaria coberta no RC profissional, né? É bem extremo esse exemplo, porque realmente ali foi um prejuízo, até não dá nem para calcular muito bem o prejuízo, né? Chegou na casa dos bilhões, se eu não me engano, mas é um exemplo de como o E&O poderia entrar, poderia ser acionado, né? E outros 2 exemplos aqui que eu coloquei de empresas de engenharia, também na Praia Grande, essa notícia também é do ano passado, é bem recente, né, que é um prédio que já estava pronto, as pessoas estavam morando nesse prédio e foi descoberto ali um problema estrutural ali nas colunas, né, do prédio, né. Isso daqui depois foi investigado, as pessoas tiveram que evacuar esse prédio, tiveram que, enfim, gastar com aluguel em outros lugares, fora a questão de dano moral, patrimonial também, né. Isso foi um problema de projeto da construtora e que nem eu comentei, né? Esse prédio já tinha sido entregue, já estava cheio de morador, né? E eles tiveram que evacuar, enfim, teve que fazer todo um reforço estrutural, todo o gasto que teve financeiro ali dos clientes, né? Com aluguel, com dano moral, enfim, o próprio custo ali de fazer o reforço ali do prédio e tudo mais. Então, isso aí também o INO poderia ter sido acionado. Né? E esse terceiro ponto aqui, que é um erro da empresa de engenharia, que foi ali muito negligente na manutenção de várias rodovias ali em Santa Catarina. Né? A gente vê que tem muitas obras hoje de duplicação, recuperação estrutural de rodovias, pavimentação, então isso tem o tempo todo. Né? E isso daqui é um exemplo de sinistro que pode acontecer. Né? Então, foi uma falha de manutenção ali, foi muito mal feita a manutenção, basicamente, e a justiça condenou tanto a empresa como o DENIT. O DENIT, que no caso é contratante, né? É o órgão ali que é responsável pela gestão das rodovias, né? Lá em Santa Catarina, e ele que é o contratante do serviço da empresa de engenharia. E o DENIT foi condenado. Então, esse prejuízo que o DENIT sofreu, fora, né, outros prejuízos, né? Foi condenado também a danos morais coletivos, outras questões. Então, isso tudo, esses danos, né, ao DENIT, danos morais, isso tudo poderia estar coberto, né, aqui no seguro.
Agora, finalizando, só falando aqui do nosso apetite, eu coloquei aqui como risco-foco, né, as principais, todas as classes profissionais que a gente atua hoje, né? Então, a gente tem a administração imobiliária, advogado, certificação de sistemas, processos e serviços, engenharia, mídia, cartório, tecnologia, reguladores e miscelâneos, né? O miscelâneos, ele aqui é aquela condição especial que é aberta, né, que é para classes ali, profissões ali que às vezes são muito específicas, né? Principalmente consultoria, empresas de turismo, que às vezes não tem ali que a gente não encaixa, né, nessas condições especiais que a gente tem para as outras profissões, mas eventualmente a gente pode fazer, eventualmente alguma consultoria empresarial, que é muito genérico, né? E a gente consegue encaixar, né, desenhar policy para poder cobrir a necessidade do cliente, né? Encaixando nessa condição de miscelâneos. Para as demais, a gente tem cláusulas específicas, né? Com destaque aqui, né, no nosso apetite, o que a gente mais tem feito, né, o que a gente mais vê demanda no mercado, que tem muito espaço para crescer, é advogado, né, primeiramente, porque hoje tem muita demanda para advogado, mas também para engenharia e tecnologia. Né? Então, assim, são 3 profissões que a gente destaca aqui como muito em evidência aí no mercado, né, que tem uma demanda importante, tem contratado muito, né. E de risco proibido aqui, que são nossas principais restrições aqui, atualmente são ILO para a área da saúde, então MedMol, então qualquer a profissão ali da área da saúde, médicos, dentistas, a gente não faz hoje, né. Empresa de logística, despachante aduaneiro, também a gente não faz. Contabilidade e instituições financeiras. Instituições financeiras aqui, existe um produto específico, né, para instituições financeiras que a gente não tem hoje, e também a gente não tem a previsão aí de projeto aí para lançar. Então essas são as 4 principais restrições que a gente coloca, né? Mas o nosso apetite de forma geral é bem amplo, a gente atende diversos tipos de profissões, né? A gente gosta bastante de trabalhar com riscos complexos, né? Então a gente sempre gosta de trabalhar e é um produto que é muito customizado, né? Então a gente chama de tailor-made, então a gente consegue customizar ele para cada cliente, consegue trabalhar, né, eventualmente algum risco que parece ali improvável, que a gente não vai querer fazer, mas eventualmente a gente consegue identificar alguma forma de, se for dentro do nosso apetite, né, claro, mas a gente consegue eventualmente limitar alguma questão para poder tentar dar alguma solução para o cliente. Então é muito comum isso, né? Às vezes o mercado todo já fala um não, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de risco, entender, eventualmente desenhar policies para poder tentar dar a melhor solução possível. E do E&O é isso. Finalizei. Excelente, outra aula, né? Eu acho que todo mundo que está vendo esse painel aprendeu bastante. Eu gostei muito, aprendi bastante com Ludmila, aprendi bastante com você, Gustavo. Acho que isso que é importante, né? Quanto que a gente aprende nesses seguros novos, nessas novas opções, mas a gente também vê que ainda falta e tem espaço para aprender mais, né? Então, queria agradecer muito a presença de vocês, foi excelente. Ana, obrigada. Nós que agradecemos o espaço concedido por vocês. Ficamos à disposição para novos painéis e desejo boa tarde. Bom dia para vocês. Para você também. Eu também queria agradecer a todos. É sempre bom falar do produto. Tem muita oportunidade no mercado. A gente está à disposição aí para atender os corretores. Excelente. Gustavo, Ludmila, muito obrigada. Foi excelente. Obrigada, gente. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Valeu. Obrigado. Tchau.